Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos juntos de novo para cultuar nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus, o nosso Deus. Tenho aqui alguns avisos muito importantes, então peço que todos estejam bem atentos. O primeiro deles é para a equipe do cultinho, tá, do culto infantil, e os pais das crianças. No domingo que vem nós vamos ter o encerramento do culto infantil, então vai ter um tempo especial lá embaixo com as crianças, e para isso foi solicitado que as crianças venham caracterizadas com uma roupa de algum país, tá bom? O tema, eles estão estudando missões, né, o tema do nosso ano, então, pais, por favor, caracterizem seu filho aí com a roupa de algum país. A equipe também pede para que cada criança traga uma oferta simbólica, assim, uma oferta que vai ser destinada a missões também. E aí o pessoal da equipe também precisa vir caracterizado, tá bom? Toda a equipe vai fazer parte lá do encerramento, no domingo que vem. Você tem até hoje para entregar a ficha de afinidade ministerial, tá bom? Se você ainda não pegou, pegue ali, preencha, ore antes, depois entregue ou para mim, ou para o pastor Paulo, ou para o pastor Charles, tá bom? O prazo é até hoje. Se você é membro, você precisa entregar, senão você não pode assumir nenhuma função no próximo ano. Pessoal do conselho da igreja, teremos uma reunião na sexta-feira, às 7 horas da noite, aqui na igreja, tá bom? Pessoal do conselho, sexta-feira, às 7 da noite, aqui na igreja. Irmãos, no sábado, dia 6 de dezembro, nós vamos ter a formatura do Leandro e da Márcia e de outros amigos que estão estudando lá no seminário. Se você gostaria de ir, não tem transporte ou está sozinho no seu carro, procura o Lucas Pedroni, tá bom? Ele está organizando aí, está vendo os nomes das pessoas que têm interesse em ir, para de repente ver se consegue fechar um micro-ônibus, alguma coisa assim, e aí fica mais barato para cada um. Então fala com ele que você quer ir na formatura do Leandro e da Márcia, que vai ser no sábado, dia 6 de dezembro, na parte da manhã, ok? A Tamires tem alguns avisos, quero chamá-la aqui. Boa noite, igreja. Eu tenho 2 avisos para as mulheres, tá bom? O primeiro aviso, que já foi dado a semana passada em outras reuniões da MCA, é que a gente vai ter um curso de cerimonialista de casamento. Esse curso é muito importante para a nossa igreja, como já foi dito, porque a igreja quer poder oferecer esse apoio para os noivos que vão se casar, tá bom? Então, a gente quer capacitar mulheres para estarem prestando esse serviço de apoio para os noivos no dia do casamento, em todo o preparo da cerimônia. Então, o curso de cerimonial de casamento vai acontecer no dia 29 de novembro, é o próximo sábado, a partir das 8 da manhã. Vai das 8 até o meio-dia. Então, você que quer fazer esse curso, vai ser muito bem-vindo. Todas as mulheres estão convidadas, tá bom? Precisa dar o nome para a Natália, tá? Dê o nome para a Natália hoje, por favor. Não deixe passar de hoje, se você quer fazer parte desse curso de cerimonialista de casamento. O segundo aviso é sobre a nossa reunião de encerramento. Eu sei que algumas mulheres já viram lá no Facebook, a gente divulgou essa imagem. O nosso encerramento da MCA vai ser um programa muito especial, diferente, divertido, um tempo de comunhão, tá bom? E a gente vai estar também louvando ao Senhor pelo nosso ano que passou. Então é muito importante que cada mulher esteja lá com a gente, tá bom? Todas as mulheres, não importa se você é membro da igreja, se você está vindo há 10 anos ou se você começou a vir agora. Você é nossa convidada, tá? As jovens e as adolescentes também estão convidadas para participar. O nosso encerramento vai acontecer lá no restaurante e camping Dona Elza, onde foi o casamento do Gerson, tá? Onde a Giovanna e o Daniel moram hoje. Se você não sabe onde é, depois a gente explica, tá? Então vai ser lá no Dona Elza, dia 5/12. É uma sexta-feira, tá? Não essa sexta-feira agora, a outra, daqui a 2 semanas. E vai começar às 19h30. Para você participar lá com a gente, você precisa fazer 3 coisas.
A primeira é dar o seu nome para Juliana, tá? Todas que vão estar presentes com a gente no nosso encerramento, dê o nome para a irmã Juliana. A segunda coisa, você precisa contribuir com R$15, tá? A gente vai ter um jantar especial lá no nosso encerramento, então a gente precisa de R$15 de cada irmã. E a terceira coisa que você precisa é levar uma caneca, que a gente vai brincar de amigo secreto. A gente vai sortear na hora e todo mundo vai sair de lá com uma caneca bem linda, tá bom? Então, todas que estarão lá, independente se você é jovem, adolescente, se você é uma mulher casada da MCA, ou se é sua visitante, se você vai levar uma amiga, todas precisam contribuir com R$15 e levar uma caneca, tá bom? Aí, eu queria dar só mais dois avisos importantes sobre o encerramento. Se você não tem condições de pagar R$15 e levar a sua caneca, isso não deve ser empecilho para você estar lá com a gente, tá bom? Então, eu peço que você procure a mim ou a Amanda, tá bom? E a gente vai ajudar você a participar, porque é muito importante a sua presença para a gente, tá bom? E a segunda coisa é que as crianças devem ficar com os papais, tá bom? Lá tem um lago perigoso, a criança pode ficar perdida por lá e tudo mais. E a gente quer ter uma noite bem tranquila, tá bom? Então, as crianças ficam com os papais no dia 5, sexta-feira. Tá bom, papais? É isso. Muito obrigada, irmãs. E ore para esse culto também, enquanto a música toca, que você fale com Deus, se concentre no culto que você vai prestar ao Senhor. Senhor nosso Deus, recebe esse culto, que ele seja agradável a Ti, nos ajuda a cultuarmos com nossa mente, com nosso coração, com toda a nossa força. Que o nosso desejo seja engrandecer o Teu nome, glorificá-lo e aprender mais de Ti. Por favor, fala conosco por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adoram. Que adoradores em espírito e verdade sejam encontrados essa noite. Amém? Se coloque em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, vamos louvar o Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos louvar e adorar o nosso Deus com um cântico que diz: Senhor, eu te quero, né? No capítulo 6 do livro de João, Jesus, em um determinado momento, ele traz ali uma mensagem, né? E o povo acha aquilo muito duro e difícil. No versículo 68, mais ou menos por ali. E os discípulos estavam ali junto com ele também. E o Senhor disse para os discípulos também: vocês também não querem ir?
né? Porque algumas pessoas tinham abandonado o Senhor naquele momento. E Pedro traz uma palavra que é muito bonita. Ele diz: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, né? E essa música, ela ilustra muito bem, né, isso que Pedro falou. Deve ser o nosso desejo, a nossa motivação, Senhor, te querer a cada momento, querer o Senhor, viver para Ele, viver com Ele. Quero convidar você então a louvar e a adorar esse Deus que nós devemos almejar e querer todos os dias da nossa vida, porque Ele é bom. Nós vamos ainda continuar louvando e adorando o nosso Deus com um cântico que diz: Senhor, Tu é Deus de maravilha, Deus da criação, é o mesmo Deus que fez todas as coisas lá no início, continua sendo e será eternamente. Esse Deus que fez tudo, né, que tudo foi criado por meio dele, por meio da Sua palavra. Nós vamos ainda continuar louvando o nosso Deus, declarando para Ele: Senhor, Tu és o Deus da criação, Tu és o Deus de todas as coisas, o Senhor é o meu Deus. Deus da criação, da terra, céu e mar. O céu é o seu santuário,
glória a Ele vamos dar. Deus de tudo maravilhoso és, Tu és santo, santo. O universo revela o Teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Lá do início. Deus da criação, da terra, céu e mar. O céu é o seu santuário, glória a Ele vamos dar. Deus de tudo maravilhoso és, Tu és santo, santo. O universo revela o Teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Cedo. Cedo de manhã eu vou celebrar Tua luz. Enquanto as trevas me cercarem, em Ti posso confiar. Deus, Deus de tudo maravilhoso és, Tu és santo, santo. O universo revela o Teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Aleluia, 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 Senhor da terra e céu, aleluia, Senhor da terra e céu. Deus de tudo maravilhoso és, Tu és santo, santo. O universo revela o Teu poder. Tu és santo, santo, Deus, Deus de tudo maravilhoso és. Tu és santo, santo. O universo revela o Teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Amém. Pode sentar.
Gostaria de conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Nós sabemos que tem aí o Juninho que está nos visitando, né? Mas o Juninho já é alguém de casa, né? O Juninho foi membro da nossa igreja, filho do Tó com a Vi, né? E hoje ele está em Bebedouro e hoje ele veio aí fazer um trabalho e está aqui nos visitando. Seja bem-vindo, Juninho, né? Que Deus abençoe a sua vida e sempre que você puder, você venha, né, cultuar e louvar o nosso Deus. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Nós temos aqui o colega aqui. Qual que é o seu nome? Bruno. Seja bem-vindo, tá, Bruno? Fique à vontade, né? A gente só apresenta uma vez, né? Depois a gente já o tem como de casa, tá? Como diz aí o Paulo, a gente só vai deixar você vermelho uma vez só de vergonha. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Sobrinha Gabriela, né? Gabriele, seja bem-vinda, tá, Gabriele? Deus abençoe sua vida, linda. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não. Então, nós vamos cantar o hino de número 338, Nossa Fé, Jesus contemplará. E esse momento nós vamos usar para entrega dos dízimos e ofertas. Você pode se dirigir aqui até o gasofilazo e entregar a sua oferta, o seu dízimo aqui, tá bom? Aqueles que nos visitam, né, você fica à vontade de participar desse momento. Nós falamos sempre que esse momento é exclusivo de participação daqueles que já fazem parte, né, dessa família, que já entenderam, né, o Evangelho e entregaram suas vidas para o Senhor. Se você já se entregou para o Senhor Jesus Cristo, você pode participar desse momento. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem da fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa e nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Queria pedir para que o Andres viesse até aqui orar pelos dízimos e ofertas, e o Lira viesse aqui também. Logo depois do Andres a gente vai estar orando pela igreja também. E aí você pode trazer a sua memória, um pedido de oração ao Senhor, motivo de louvor, agradecimento, e o irmão Lira vai estar intercedendo por nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, que alegria poder estar na Tua casa, Pai, poder Te louvar, poder Te exaltar e podermos contribuir, meu Pai, com os nossos recursos para financiar a Tua obra, Senhor, para abençoar, meu Pai, as necessidades da igreja. Peço que o Senhor esteja abençoando a todos aqueles que ofertaram, que dizimaram, aqueles que não fizeram, que o Senhor possa incomodar os corações e que também o possam fazer, meu Pai. Abençoa esses recursos, meu Pai, abençoa as mãos de quem estará administrando esse dinheiro, meu Pai, que possa ser empregado da melhor maneira possível, Senhor.
e que o teu nome sempre seja exaltado, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos em Tua casa te louvando. Sabemos, Senhor, que poderíamos estar em outros lugares, Senhor, mas graças a Deus, graças a Ti, Senhor, um dia o Senhor nos resgatou, Senhor, e por isso temos, Senhor, essa oportunidade de entender que o domingo é o seu dia, o dia do Senhor, o dia que congregamos, Senhor, o dia que reunimos como igreja, Senhor, para te prestar esse culto. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, em relação a cada vida aqui presente, ó Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe, Senhor, de cada pessoa, de cada aflição, de cada necessidade, Senhor, que esse povo, Senhor, está passando, Senhor. Por isso eu peço, ó Pai, a Tua intervenção, Senhor, às vezes até sobrenatural nessas vidas, ó Pai, para que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, muitas vezes, Senhor, necessidades financeiras, ó Pai, necessidades de saúde, ó Pai, necessidades de relacionamento, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, vidas, restaurando relacionamentos, Senhor, e por isso sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Senhor, que o Senhor pode realmente, Senhor, mover esses corações, Senhor. Também, Senhor, motivos de gratidão, ó Pai. Temos, Senhor, muito, Senhor, a te agradecer, Senhor, pelo nosso pão de cada dia. Muitas vezes, Senhor, pela fartura, ó Pai, que o Senhor provê em nossas vidas, tantas situações, Senhor, onde a gente pode ver de uma forma clara o poder das Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, provendo, Senhor, dando condições, Senhor, para que tenhamos uma vida boa, Senhor, uma vida farta, Pai. Mas nesse momento também eu peço que o Senhor possa estar visitando, Senhor, aqueles que não têm o que comer, ó Pai. Que o Senhor possa estar suprindo, Senhor, necessidades. Também, Senhor, das viúvas, dos órfãos, ó Pai, daqueles que estão encarcerados, ó Pai, aqueles que estão em clínica de recuperação, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, e fazendo com que essas vidas possam entender que Jesus um dia morreu na cruz por eles, Senhor, e eles podem ser salvos, Senhor, e podem ser libertos, Senhor, desses males. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Usa, Senhor, o pregador para falar e para restaurar as vidas aqui presentes. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e cantar um louvor. Louvores ao nosso Deus. Essa música, ela lembra muito um pouco de como eu vivi há um tempo atrás, sem ter Jesus na minha vida, né? A minha adolescência, a minha juventude foi muito atribulada, né? Uma juventude difícil. E eu sempre procurei coisas que pudessem me preencher. Eu sempre procurei lugares que eu pudesse ir e que eu pudesse me saciar, né? Mas eu nunca encontrei nem esse lugar e nem essas coisas e nem essas pessoas que pudessem saciar o vazio que havia dentro de mim. E esse vazio, ele só foi saciado no momento em que eu me lancei nos braços do Senhor. E essa música diz assim que em Tuas mãos, Senhor, eu descansarei, né? Eu não sei como tem sido a sua vida, como você tem vivido. Eu não sei se você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja buscando esse mesmo preenchimento que eu busquei há muito tempo atrás, algum tempo atrás, né? Mas eu quero dizer para você que você só será completo, saciado completamente, no dia que você convidar o Senhor para entrar na sua vida e transformar a sua vida. Vamos cantar essa música para o Senhor. Tuas mãos descansarei, meu coração te entrego, meu mundo está bem seguro em Tuas mãos, e
do início mais uma vez. Tuas mãos descansarei. Meu coração te entrego. O mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou, contigo vou. Contigo vou, por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, adoro o Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Amém. Vamos ainda louvar o nosso Deus com um cântico que é uma oração, né? Que você pudesse fazer desse cântico essa oração para a sua vida, né? Senhor, olha, eu dobro os joelhos e o meu coração, né? E peço que o Espírito me quebrante para fazer a vontade do Senhor. Vamos cantar. Dobro os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta,
nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, dê-nos mãos limpas, um puro coração, não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas, um puro coração, não nos deixe cair em vaidade. Vamos voltar lá do início mais uma vez. E o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos deixe cair em vaidade, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Senhor, obrigado, ó Deus, por esse tempo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, que nós temos, Senhor, estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Pai, como igreja, para louvar, Senhor, a Ti, ó Deus, para ouvir, Senhor, da Tua palavra, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor receba, ó Deus, o nosso louvor e adoração, Senhor. Foi para o Senhor que nós cantamos, ó Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas, ó Deus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, ó Pai. Peço também, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que será lida, Senhor, e exposta agora, Senhor, ao Teu povo, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, a entender, Senhor, a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, ó Deus. Mas, Senhor, pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. A praticarmos, ó Deus, no nosso dia a dia, Senhor. Na nossa casa, ó Deus, no nosso trabalho, na escola, aonde quer que estejamos, ó Deus, que possamos refletir, Senhor, a Tua glória, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser vistos, ó Deus, pelo Teu Evangelho, Senhor. Que possamos realmente brilhar, Senhor, a Tua luz, ó Deus. Que as pessoas possam ver o Senhor Jesus Cristo através de cada pequeno Cristo, Senhor. Muito obrigado, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Chamar as crianças até 10 anos, que elas vão para o seu culto. Criançada até 10 anos. Precisa aumentar, cara, que hoje eu preciso de ajuda. Criançada até 10 anos. Todo mundo quietinho, olhando para frente. Tá chegando o Jonatas. Parou. Isso. A Lana vem. Parou, né? Isso, melhor daí, vai.
Aí ela vem. Vem, Ilana. Por que eu fui chamar, né? Aí, beleza. Criança é um barato, né? Principalmente quando tem ibope, muda tudo, né? Fala aquilo na frente do tio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Ó Deus, nós queremos fazer como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, conduzi-las ao Senhor e não as impedindo. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando elas nesse tempo de culto, que o Senhor possa estar colocando Tua palavra no coração delas. Ó Deus, aquelas que ainda não Te conhecem, que elas possam ter um encontro contigo e entregar o coraçãozinho delas para o Senhor. Abençoa, Senhor, os professores nesse santo trabalho. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Está dando microfonia. Aí, bem legal, as crianças têm... Alguém foi levantar a porta. Por isso que bate, se você não segurar. Irmãos, nós estamos num momento histórico da nossa igreja. Uma igreja que é bíblica, ela segue aquele padrão que foi colocado pelas Escrituras para a sua liderança. E os líderes, os títulos dados na Bíblia para a liderança, basicamente, são dois: pastores e diáconos. Nós já vimos na semana passada que os pastores, eles podem receber outros nomes, podem ser dados outros títulos, mas nós estamos falando da mesma pessoa. Então, o pastor, ele pode ser chamado de bispo ou pode ser chamado de presbítero, mas a gente está falando da mesma pessoa. Estava pensando, estudando um pouquinho, existe um outro termo que também, nas Escrituras, também é usado por presbítero, que é o termo ancião. Presbítero é o termo grego que foi transliterado para o português. Se você olhar lá o Novo Testamento em grego, vai aparecer presbítero. E uma tradução para presbítero é ancião, tá? Então a minha igreja não tem pastor, tem ancião. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes está querendo correr da pessoa, não quer se submeter a um líder, mas o título ancião é dado aos presbíteros também. Nós vimos que o termo diaconia, ele é um termo usado para todos os crentes. Todo mundo é para diaconizar nesse sentido. E diaconia a gente pode traduzir como servir. Diaconizar é servir. Todo crente precisa ser um servo, precisa trabalhar, e aqui a gente está falando trabalhar para a igreja, trabalhar no contexto da igreja. Precisa servir outro irmão, servir o vizinho, servir a cidade? Sim, mas o termo que a gente está usando, o termo que a Bíblia coloca, é servir no contexto da igreja local, que também é muito importante. Pessoal, isso daqui ressalta na minha cabeça uma coisa muito importante. No Novo Testamento, um crente fiel, um crente de verdade, um crente que está segundo os preceitos bíblicos, ele é totalmente envolvido na sua igreja local. Não existe no Novo Testamento um crente fiel que não esteja envolvido na sua igreja. É muito legal essa ideia de que existem alguns conceitos bíblicos que só podem ser aplicados quando eu tiver alguém de carne e osso do meu lado. Quando eu tiver um membro da igreja que eu possa executar. Eu lembro de uma história de um jovem dentro do seu quarto falando: pai, pai, me dá mais paciência, pai. Eu quero ser um crente fiel. Eu quero ser mais paciente. Enquanto ele estava orando, o seu irmão estava colocando um balde d'água na porta e estava chamando ele: fulano, vem aqui fora. Em poucos segundos ele ia ter que responder àquela oração que ele estava pedindo a Deus. Entendem a questão?
Não adianta eu querer ser paciente se eu estou sozinho no meu quarto. Isso não existe vida cristã sem relacionamento. E ali em alguns instantes, quando ele abrisse a porta e o balde d'água caísse na cabeça dele, ele teria que ser paciente. Então, meus irmãos, quando nós estudamos diaconia, nós vamos perceber que um crente fiel, um crente que é pleno da sua vida cristã, ele precisa estar envolvido na sua igreja local. Ele precisa ser alguém que se comprometeu com ela e ela se comprometeu com ele. Precisa ser alguém, nesse sentido, que tem um relacionamento profundo com a igreja local. Nesse ponto, pessoal, existe esse movimento aí dos desigrejados ou dos sem igreja, daqueles que saíram da igreja. Você vai perceber que esse movimento ele não é bíblico, pelo contrário, ele é antibíblico. Se tem alguém que quer que o cara ache que é crente fora da igreja, é Satanás, porque essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma e não crescerá na fé. Agora, se eu sirvo meu irmão, se eu procuro aplicar os princípios da palavra de Deus no contexto da igreja local, aí sim, há crescimento, a aplicação dos princípios, aí sim vai funcionar. Vimos então que a diaconia, ela é para todos, mas vimos que o diaconato é para alguns. Vimos que existe uma ordem, um corpo, um grupo de irmãos da igreja que estão servindo de forma especial a igreja, eleitos pela igreja, escolhidos pela igreja, para que eles possam exercer um ministério específico e especial. Diaconia é para todos, diaconato é para alguns, para um corpo de irmãos. Por ser um grupo de líderes da igreja, escolhidos para esse ministério especial, as escrituras, elas nos dão as qualificações que esses irmãos precisam ter. Não sou eu que digo quem vai ser o diácono dessa igreja. Não sou eu que vou dizer, vou escolher fulano, beltrano. Não. A Bíblia, ela nos dá qualificações. E para que as pessoas possam se tornar diáconos nesse sentido, para exercer o diaconato, ganhar esse título de liderança, eles precisam cumprir, eles precisam ter esses requisitos que estão na Bíblia. Coisa importante, nós vamos ler que a igreja elege, não é o pastor que coloca. Isso é interessante, né? Existem igrejas hoje que elas determinam, esse aqui vai ser diácono, esse. Cara, não foi assim que foi feito lá em Atos, que nós estudamos na semana passada. Foi colocado pelo menos 3 requisitos ali nesse primeiro texto, onde esse corpo diaconal estava começando. Foram colocados os requisitos ali, e os homens que se enquadravam nesse requisito, aí sim eles foram eleitos e escolhidos pela igreja. A gente viu que no início a função era uma função basicamente de servir as mesas. O foco do corpo diaconal era ação social, mas logo depois, ao longo das escrituras, a gente vai ver que passa não apenas a ser um corpo de ação social, mas passa a ser um corpo de liderança da igreja. Citamos Filipenses 1:1, onde Paulo escreve aos filipenses junto, ou escreve para os bispos e diáconos. No texto de Atos capítulo 6, nós vimos 3 qualificações iniciais básicas. É bom lembrar que essas qualificações, elas não se invalidaram com o texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos estudar hoje. Pelo contrário, esses requisitos continuam valendo, eles apenas se aprofundaram, se ampliaram, se tornaram mais explicados aqui. Os irmãos lembram basicamente os 3 requisitos? Precisava ser uma pessoa de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Precisava ser homens sábios, tá? Isso é muito importante, pessoal. Pelo ministério que eles iam começar a desenvolver e que eles foram desenvolvendo. E é interessante que a gente pode ver na mensagem passada também como esses homens se destacaram.
por causa dessa postura, dessa reputação que eles tinham. E nós vimos também a ênfase que o texto dá para o ministério pastoral. O pastor não ia deixar de ser líder da igreja. Você vai ler isso no livro de Atos, a liderança continuando, a liderança eclesiástica, a liderança doutrinária com os pastores. A ênfase dos pastores é a dedicação a 2 trabalhos principais. Quais eram? Vocês lembram? Primeiro, lembra que eles falam, olha, nós escolham homens para que eles sirvam as mesas e nós nos dedicaremos a 2 coisas. O quê? Primeiro, a oração e ao ministério da palavra. Então, é ênfase do pastor não ir lá fazer tudo que a igreja tem que fazer. Não, a ênfase do pastor é orar pela igreja e ministrar a palavra de Deus. Os apóstolos entendem, nós precisamos desses servos específicos para fazer esse trabalho. E nós, aliviados deste trabalho, aliviados desta carga, nós nos dedicaremos àquela que deve ser a nossa maior ênfase e trabalho, a oração e o ministério da palavra. Hoje, então, pessoal, peço para que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. E eu gostaria que nós orássemos ao Senhor, porque essa mensagem ela é muito importante para mim e para você. Ela é importante para mim, eu sei que eu não sou um diácono, eu sou um presbítero. Mas o presbítero também precisa ser um diácono no sentido de servo. Ele precisa servir, ele precisa ser o servo de todos. Mas eu preciso estar atento, como parte dessa igreja, para fazer aquilo que a igreja de Atos fez. Ela examinou o seu corpo, examinou os seus membros e verificou se haviam homens que pudessem cumprir aqueles requisitos. E, irmãos, nós começamos isso no domingo passado, e nesse domingo nós precisamos continuar. Nós vamos continuar, irmãos, aqui olhando para nós e percebendo quem de nós pode cumprir, pode assumir essa função de tanta honra, essa função tão importante para a igreja, que é a função diaconal. É importante, então, para mim, para verificar isso, para os pastores aqui presentes, para verificarmos isso no nosso corpo local. É importante para as irmãs, e nós vamos ver aqui que existem parte das mulheres aqui nesse ministério. É importante não só para as irmãs perceberem se elas têm condição de estar nesse ministério, mas também para ajudar no ensino das outras, incentivando outras, querendo buscar esses requisitos. E nós vemos nos homens, os homens precisam buscar esses requisitos e precisam encorajar os outros a terem esses requisitos também. Eu quero aqui dar uma palavra aos jovens, aos adolescentes, que você possa almejar esse título, que você possa almejar essa função. E no final da mensagem nós vamos ver 2 prêmios que Deus concede aos bons diáconos. Faz parte também desse texto. Mas antes de nós olharmos lá para 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos estudar do versículo 8 ao versículo 16. Antes disso, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, para ouvirmos essa mensagem, nos desafiando, nos examinando, pensando na nossa igreja. Nossa igreja está crescendo, vai crescer mais. Há uma preocupação lá para onde a gente vai, se a gente vai caber pelo ritmo que a gente está crescendo. Nós precisamos dar estrutura para que Deus possa mandar mais gente para nós. Eu louvo a Deus porque no ano que a igreja consagrou 2 pastores, foi exatamente o ano que Deus mandou mais gente para cá. Porque Deus olhou para nós e entendeu que nós poderíamos cuidar bem das ovelhas que são dele. Eu creio que Deus vai promover mais crescimento quando a igreja escolher também esses homens que vão trabalhar nesse ministério. Vamos orar então. Coloque sua vida diante do Senhor. Baixe a sua fronte, abaixe a sua cabeça. Peça para que Deus fale contigo nessa noite. Peça para que Deus possa estar tendo um encontro pessoal com você hoje.
Que você hoje possa ter uma conversa séria com Deus. Peça pelo pregador, para que ele possa transmitir fielmente a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tarefa qual o Senhor incumbe a sua igreja, de constituir homens que venham a formar um corpo diaconal, é uma tarefa ao mesmo tempo honrosa para nós, mas extremamente difícil também. Pedimos, ó Deus, que através do estudo da Tua Palavra, possamos com precisão examinar, ó Deus, as nossas vidas, e que aqui entre nós possamos encontrar homens conforme o que está prescrito na Tua Palavra, para que possam assumir essa nobre, essa honrosa função. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos. Fala, Senhor, ao nosso coração, que almejemos, ó Deus, essas qualidades, que almejemos, Senhor, estas qualificações. E, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja. Fala conosco, usa o Senhor pregador como instrumento do Senhor. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, começa com a palavra semelhantemente. A palavra semelhantemente, ela é importante porque o capítulo 3, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, através do seu pastor, Timóteo, epístola pastoral de Paulo a Timóteo. Ou seja, Paulo está ensinando a Timóteo como ele deve agir, como ele deve se comportar, como que faz para escolher presbítero, qual é o critério que a igreja tem em relação ao pastor, qual o critério que ela tem em relação ao diácono. Então, é interessante que no capítulo que ele está falando sobre a liderança, ele vai falar sobre os presbíteros e vai falar sobre o diácono. E ele vai dizer que da mesma forma que você vai tratar o presbítero, você vai cuidar também na escolha do diácono. Semelhantemente, ó, da mesma forma, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, que você vai olhar para o presbítero, você deve olhar para o diácono. É importante para nós, irmãos, lembrarmos que essa função é uma função importante para a igreja, e ele vai basicamente dividir os requisitos em 3 categorias. Os requisitos para que um homem possa ser diácono são requisitos pessoais. Já olhamos alguns lá em Atos, basicamente os 3 eram pessoais: homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de fé, né, de boa reputação. Basicamente, então, os 3 que nós já vimos já eram pessoais. Nesse texto, nós continuamos olhando, que ele vai falar primeiro sobre as questões pessoais, requisitos pessoais. Depois ele vai falar sobre requisitos históricos. Aqui não é a história da nação, a história do povo. Não, é a história da pessoa. Qual que é o histórico daquele irmão? Qual que é a trajetória cristã daquela pessoa? Existem alguns requisitos baseados na trajetória cristã daquela pessoa que são importantes. Daí para mim, gente, pessoal, só em pensar nisso, eu já fico empolgado. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho muitos jovens, tenho adolescentes aqui. Significa então que o que você faz hoje já pode repercutir no futuro. Quando a igreja olhar para um jovem que antes era um adolescente, pensar, olha, pela trajetória desse adolescente que hoje é jovem, nós podemos dizer que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus. Então nós vamos ver, basicamente no versículo 9 e 10, requisitos históricos para que uma pessoa possa ser diácono. E vamos ver também no versículo 11 e 12, requisitos familiares, tá? Então, basicamente, o texto ele se subdivide em 3 tipos de requisitos. Requisitos pessoais,
requisitos históricos em relação ao seu histórico, seu currículo, mas também requisitos familiares. Vamos então olhar os requisitos pessoais. E aqui eu quero citar o nosso professor, pastor Marcos Mendes Granconato. Ele estudando esse texto, ele coloca os requisitos com 4 letras P. E aí é bom para a gente memorizar, né? São 4 P's que falam sobre os requisitos pessoais que o homem deve ter para que ele possa ocupar essa função. Primeiramente, vamos ler lá o versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Então, basicamente, os requisitos pessoais são 4 P's que nós vamos enumerar aí: postura, palavras, práticas e propósitos, tá bom? Basicamente, então, os requisitos pessoais, nós vamos olhar um de cada vez, rapidamente, após o nosso horário. Basicamente, o que o homem, para que ele possa ser diácono, ele tem que ter? Postura, palavra, ter uma prática cristã consistente e precisa ter propósitos consistentes também. Então, quando ele fala semelhantemente, ele está falando, olha, com o mesmo cuidado que a gente vai olhar para os presbíteros, nós também devemos olhar para os diáconos, tá? Aqui eu quero fazer um adendo importante. Como nós falamos na semana passada, nós vamos usar o título que a Bíblia dá, tá? Eu sei que existem igrejas que estão tentando dar outros nomes para essa pessoa que tem essa função, tá? E nós vamos usar o termo diácono, é esse que está na Bíblia, é esse que nós vamos usar. Tem outras igrejas que estão usando outros nomes, e aí muda um pouco as funções, nós não queremos fazer dessa forma. Tudo bem? Primeiro então, pessoal, quando ele diz postura, primeiro critério, a Bíblia diz que ele deve ser respeitável. A palavra respeitável é uma palavra interessante na língua grega. Ela não é simplesmente que o cara seja alguém que as pessoas respeitam. Não, não. A ideia é de alguém que inspira esse respeito. É interessante até quando você vai procurar no léxico, no dicionário, a palavra sêminos significa alguém venerável, honorável. É usado o termo augusto, alguém que seja uma pessoa que tem uma honra que inspire outros homens. Um homem que inspira nos outros homens a noção de honra. Alguém que eu olho para ele e eu trato essa pessoa com respeito pela sua postura, por quem ele é. Pessoal, o diácono precisa ser assim. Agora aqui eu tenho que fazer um aviso. Que nós, como igreja, precisamos tomar cuidado. Porque essa expressão de alguém que inspira respeito, ela pode ser maquiável. Ela pode ser artificial. E aí a gente tem que pensar, olha, um homem que inspira respeito não é aquele cara sisudo, normalmente de terno preto, com a Bíblia embaixo de braço, normalmente com a boca em U de cabeça para baixo, sabe? Não é isso, tá? Quando a gente vê um homem que inspira respeito, é aquele homem alegre, simpático, mas ao mesmo tempo acessível. Alguém que eu posso chegar e eu sei que ele vai me dar um conselho que vai ser uma bênção para mim. Alguém que é transparente, que é sensível. Um homem respeitável é aquele homem que outras pessoas se sentem amados por ele. Nós vamos ver outras características desse homem, mas um homem respeitável é um homem que eu respeito ele,
porque eu sei que Ele me ama, não porque eu tenho só aquele medo dEle. Isso é uma questão muito importante. E aí eu preciso perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que já possui respeito nesse sentido? Você já é respeitável? Qual é a sua postura em relação ao corpo local? O texto continua, então, primeiro é postura, ele tem que ter essa postura respeitável. Segundo, ele precisa ter palavra. A palavra aqui está lá, ele tem que ser de uma só palavra. O texto no grego é interessante, é medilogos. Não pode ter duas palavras, basicamente é assim que está no original. Quando a gente pensa alguém de duas palavras, diz, não pode ter duas palavras. É lógico que vem à nossa cabeça o quê? Uma pessoa que fala uma coisa aqui e fala outra coisa lá. Não é isso? É exatamente isso que a Bíblia está falando. Esse cara não pode ser assim. Aquilo que ele fala na frente, ele fala nas costas, e aquilo que ele fala nas costas, ele fala na frente. Eu não estou falando de fofoca, obviamente, mas a posição que ele tem diante da pessoa é mesmo que ele não tem diante dela. Tá? Alguém que diz alguma coisa e que mantém aquilo que disse. Mas tem um outro conceito interessante também, quando fala alguém que não fique falando duas palavras. A ideia também é alguém que não fale demais, que não seja um tagarela, que não fale uma palavra e depois outra, e depois outra. Não pode ter duas palavras, é uma só. Tem que dizer, diga. Existe um provérbio que eu acho interessante, que fala assim, numa reunião, os tolos abrem a sua boca porque eles querem dizer algo. Os sábios abrem a sua boca porque tem algo a dizer. O sábio, quando vai abrir a sua boca, é porque ele tem algo para dizer. O tolo abre a boca porque ele quer dizer algo, quer participar. O cara que vai ser o diácono, quando ele for abrir a sua boca, é porque ele tem algo importante, algo relevante, algo necessário que precisa ser dito. E aí a pergunta que eu faço, e eu entendo que isso é real, é como você administra a palavra. Você fala demais. E aqui nós temos que tomar um cuidado, como nós falamos na semana passada. Por que essa questão também é importante, do homem não falar duas palavras, do homem não ser um falador? Porque o diácono, ele vai andar do lado do pastor. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso na semana passada? O diácono, ele vai ter acessos que outros irmãos não terão. Eu lembro de uma vez, quando eu era seminarista, o pastor foi visitar uma pessoa, precisava de alguém, me levou com ele. No caminho ele falou, o que você ouvir lá, fica com você. Nós fomos visitar uma pessoa, eu não fazia ideia, mas essa pessoa estava passando por um problema sério com drogas. Na volta eu falei, pastor, faz tempo que o senhor está sabendo disso? Olha, não faz muito tempo, nós não sabíamos. Eu estou tratando junto com alguns irmãos, e enquanto ele demonstrar que ele quer ajuda, nós vamos ajudar. No momento que ele demonstrar que ele não quer mais, a gente comunica para a igreja e a gente exclui. Já pensou se eu fosse uma pessoa que gostasse de falar? Nossa, eu tenho que contar para alguém isso. Essa informação é quentíssima. O diácono não pode ser assim. Vai ter coisa, pessoal, que nem para sua esposa ele vai poder contar. Esposa, está preparada para ser diaconisa nesse sentido? Você está preparada para saber que às vezes seu marido vai ter que compartilhar alguma coisa com o pastor vai compartilhar alguma coisa com ele, e ele não vai poder falar para você? Cuidado. É lógico que esses casos são bem extremos, mas às vezes acontece a necessidade. Será que você é daquelas mulheres, não, meu marido tem que me contar, o que foi que você conversou com o pastor? Não posso te falar.
senão eu vou ser um homem de duas palavras. Eu já falei que eu tinha que dizer ali com o pastor. Não é para falar de novo. Isso é uma questão muito importante. A pergunta volta, como é que você administra a palavra? Você tem sido cuidadoso no que você diz? Nós já vimos então, dentro dos requisitos pessoais, que ele precisa ter postura, palavra, mas há um cuidado também em relação às suas práticas. Diz lá, aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. É interessante essa palavra inclinado, porque ela dá a ideia de alguém que é atraído, mas alguém que gosta dessa atração. E aqui ele está falando que o diácono não pode ser uma pessoa que é movida pelo copo. Ele não é aquela pessoa que é movida pela cachaça. Ele não é aquela pessoa que gosta de estar ali bebendo e gastar tempo e ser alterado pela bebida. Mas é interessante que o conceito, ele é um conceito mais amplo do que apenas a bebida. Fica claro para nós que Paulo, ele usa um ponto, mas ele está ligado em outros. Aqui a preocupação de Paulo não é simplesmente um cara que está ali ligado à bebida, mas alguém que gosta daqueles prazeres sensoriais. É lógico que ele está falando que alguém não pode ser inclinado à bebida, como alguém não pode ser inclinado ao sexo, como alguém não pode ser inclinado ao jogo, como alguém que não pode ser inclinado a outros prazerezinhos. O diácono não pode ser isso. E aqui eu preciso fazer um adendo, irmãos. Os irmãos até agora já perceberam que para ser diácono é só ser crente? Algum desses requisitos é pedido só para o diácono ou é para todo mundo? É para todo mundo. Só que, semelhantemente com o presbítero, a ideia é que, assim como para que um cara seja pastor, ele precisa ser um modelo, nós vamos escolher para nos pastorear aquele crente que for mais modelo, nós vamos escolher para ser diáconos aquele que também é modelo. É linda a igreja, irmãos, porque você vê a coerência, como Deus está escolhendo a liderança de uma igreja do Novo Testamento, a liderança de uma igreja que quer ser bíblica, ela é baseada no exemplo, é baseada naquela prática da palavra de Deus, ela é baseada no modelo. Deve pastorear essa igreja, aquele que for mais modelo, deve ser diácono da nossa igreja, o servo mais modelar. O diácono deve ser moderado nos prazeres da vida. E a pergunta que a gente sempre faz é: o quanto você gosta de um prazerzinho? A ponto, talvez, e aqui é o... Por que ele usa do vinho também? Porque existem alguns prazeres que prendem a gente. E daqui a pouco nós estamos escravizados por outro Senhor, que não é o Senhor Jesus Cristo. Já pensou o diácono não poder participar da ceia do Senhor, porque há outro Senhor sobre ele? Faz sentido, é coerente então. Olha, o diácono ele tem que tomar cuidado, mas irmãos, todo crente tem que tomar cuidado. Então, em termos de postura, palavra, prática, mas também um cuidado pessoal que o diácono deve ter. Qual é o propósito da sua vida? É interessante que ele vai dizer aqui, no versículo 8, que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Aqui nós temos uma palavra interessante. A palavra grega ela é uma língua também aglutinativa, no sentido que ela vai juntando. Incrível. No grego, não cobiçosos de sórdida ganância é uma palavra só. Askrokerdes.
E o croquete nesse sentido aí, a gente gosta de um croquete, mas o croquete aqui é um ganho inescrupuloso, é um ganho que tem uma origem ilícita. Está falando que o diácono não pode querer ganho de origem ilícita. É interessante então que o seu propósito de vida não é ganhar dinheiro. Ele não vai morrer por causa disso. E é interessante que ele está falando de alguém que é sedento para ter lucro. Ele está falando que o diácono não vai ter sede de ter lucro, de ficar rico. Ele não vai tomar as suas decisões com base no dinheiro, com base no lucro que ele vai ter. Alguém que toma decisão com base nos lucros ou simplesmente no dinheiro não é digno de ser diácono. E o pior é que as pessoas que estão associadas a essa palavra normalmente são pessoas que em algum ponto dos seus negócios são inescrupulosos. De alguma forma ele vai furar o olho do outro. Vai custar os olhos da cara e ele ainda vai chupar o buraco. É aquele que vai ter dificuldade em ser moral quando a coisa envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, meu amigo, agora aqui é um negócio. Sei que eu sou crente, mas agora nós estamos fazendo um negócio. E às vezes, pensando nesse lucro desonesto, ele vai ou mentir sobre aquilo que ele está negociando, ou ele vai omitir alguma característica ou algum detalhe daquilo que ele está negociando. Esse é o homem que busca lucros desonestos. Alguém que é um cobiçoso de sórdida ganância. O crente, ele não vai fazer negócio dessa forma. Ele vai vender pelo preço justo, ele vai querer comprar pelo preço justo. Se o carro dele está com problema, ele vai dizer, o meu carro está com este problema, eu vou até vender ele mais barato porque ele tem esse problema. Ele não vai chegar, não, esse carro está bom, não vai fazer isso. Olha, esse carro está com problema no motor. Lembro que eu fui na concessionária levar o meu Poisé lá para vender. Esse carro já bateu? Já. Já fez o motor dele? Já. Já teve que... a pintura está queimada? Tá. Você já teve que fazer isso? Sim. Nossa, cara, teu carro... Você está perguntando, estou falando a verdade. Aí no final das contas ele falou, tenta vender lá no particular que a gente não tem como pegar não. Mas eu falei a verdade. Eu disse a verdade. Eu não quero um lucro que não seja honesto. Eu não quero simplesmente falar, fiz um bom negócio, extorqui o meu irmão, ganhei um dinheiro dele. O crente não vai fazer isso. Qual que é o preço justo disso? É isso? Então eu vou vender por isso. Qual que é o preço justo desse carro? É esse? Então eu vou vender por esse. Qual que é o preço justo desse terreno? É esse? Dessa casa? Desse objeto? Desse violão? Desse computador? É esse? Então é esse o preço que eu quero. Pessoal, nós temos na nossa igreja aqui um cuidado. Eu fazia tempo que eu não falava isso, é importante falar porque a igreja ela vai mudando, graças a Deus o povo vai crescendo. Nós temos uma regra no nosso conselho. Não participa do conselho quem está com o nome sujo no SPC e no Serasa. Por que a gente faz disso? Porque a gente quer ser modelo. Já pensou eu como pastor com nome sujo no SPC, no Serasa? Que conselho eu vou poder dar para alguém que está passando por uma dificuldade financeira? Então nós temos colocado isso como uma regra para o conselho e tem sido um cuidado que tem sido importante, porque isso dá moral para a igreja. Isso é uma questão importante que a gente tem colocado. E o diácono precisa cuidar disso também. Seu propósito é um propósito de glorificar Deus e não de ganhar dinheiro de qualquer jeito. E a pergunta eu faço, meu irmão, como é que está? Como é que é a tua visão a respeito de lucro, a respeito de ganho,
a respeito de dinheiro. Bom, então, são 4 os requisitos pessoais nesse texto. Nós já vimos 3 no outro, 4 nesse. Palavra, práticas, postura primeiro, né? Postura, palavra, práticas e propósitos. Como requisitos familiares, nós vamos passar porque o tempo está correndo. Nós vamos ver lá no versículo 9 e 10, requisitos históricos, pulei aqui. Qual que é o histórico desse homem? Basicamente, ele diz aqui, versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, nós vamos encontrar que são dos requisitos históricos o primeiro, que o diácono tem que ser alguém que conserva o ministério da fé com consciência limpa. Basicamente, alguém que defende a teologia, que tem uma teologia, porque esse termo mistérios da fé é um termo que a igreja deu para pensar na teologia. Aquelas coisas que nem sempre a razão consegue explicar, mas nós aceitamos pela fé, que outrora eram mistérios que Deus revelou através da sua palavra. Aquela teologia aqui é verdadeira porque é bíblica. O homem, para que ocupe a função de diácono, ele precisa ter boa teologia. É interessante isso, porque algumas pessoas falam assim, não, o cara que é diácono não tem que saber nada de Bíblia, ele tem que saber servir. Espera aí, meu amigo, se ele não entender por que ele faz o que ele faz, ele vai fazer errado. Concorda? E aqui está falando alguém que conserva o mistério da fé. É alguém que aprendeu a palavra de Deus e não fica modificando ela não, pessoal. O cara, para ser diácono, tem que ser alguém que ama as escrituras, pessoal, que gosta de ler a Bíblia. A gente vai perceber que existe uma diferença grande entre o diácono e o pastor, e a grande diferença é que o pastor está ligado ao ensino, diretamente. Mas ele não está falando que o cara que é diácono, ele não gosta de ler a Bíblia. Não, senhor. Agora, olha que legal. Não é só alguém que conhece, que gosta da teologia, que conserva a doutrina, mas é alguém que pratica. Essa é a ideia da consciência limpa. Quando o texto fala conservando o mistério da fé com consciência limpa, é aquele que diz, olha, a Bíblia diz, e eu faço isso que a Bíblia está falando. É lógico, pessoal, a gente não está falando de pessoas sem pecado, mas alguém que está ali querendo fazer o que a Bíblia diz. Então, quando ele diz, como requisito prático do seu histórico pessoal, tem que ser alguém que gosta de estudar, que tenha uma boa doutrina e que esteja lutando para fazer o que está lá. Ele não vai modificar a Bíblia. Mas outro critério do seu histórico também, ele vai dizer, também estes sejam primeiro experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aqui, de novo, irrepreensível não é sem pecado, mas alguém que está fazendo o que tem que ser feito, alguém que é um modelo, alguém que é correto. Ele está falando que para o exercício do diaconato é necessário um tempo de estágio. É com base nesse versículo também, irmãos, o que nós vamos fazer como igreja? Atenção. Nós vamos abrir um espaço para que os irmãos, depois de terem orado, indiquem os nomes. Nós vamos pegar esses nomes, alguns nós vamos, porque nós vamos conversar com esses irmãos, alguns nomes vão ser separados, talvez esse momento aqui não dá. E aí, se você indicou um nome, não vai me perguntar, pô, mas eu indiquei o fulano, por que não foi? Porque eu fui conversar com fulano está com determinado pecado, então eu não vou te contar. Então, para não expor o irmão, a igreja vai indicar os nomes, a liderança, eu junto com os pastores, nós vamos procurar e, por exemplo, 8 nomes estão em condições. O que nós vamos fazer? Vamos botar os 8 no estágio. E vamos dar algumas oportunidades de trabalho para eles. Nós vamos experimentar eles. E a igreja tem que ter muita maturidade, porque eles não serão os empregados da igreja. Eles são líderes em treinamento. A igreja entende isso, igreja?
Isso, obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Às vezes, não é por uma questão de pecado, às vezes é por outra questão. De repente a própria pessoa diz, pastor, eu não me sinto nesse perfil. Obrigado, pastor Paulo. Porque senão todo mundo vai, nossa, eu indiquei, deve estar em pecado. Não. Tá, obrigado, pastor. Então nós vamos fazer isso, nós vamos receber as indicações da igreja e esse número de homens, e aí eu quero dizer, não serão todos os escolhidos, ou podem ser, tá? Nós vamos dar um período para que esses homens possam exercer o diaconato, nós vamos dar cursos para eles, porque existem informações que nós vamos passar para eles, que não há necessidade de ser pregado sobre isso para a igreja toda, eles precisam saber qual é o seu trabalho, nós vamos olhar outros textos da Bíblia sobre o diaconato, quais são as funções específicas dos diáconos, e vamos colocar eles para trabalhar. Aí, importante, o diácono vai precisar ser alguém que tenha condição de ser treinado. Pastor, não tenho tempo, estou enrolado. Então, irmão, declina aí a indicação. Porque o servo tem que ter tempo para servir. Tá certo? Então, quando a gente olha um requisito histórico, a gente pensa nessa questão. Para o exercício do diaconato é necessário um tempo de estágio, mas requer desse homem humildade. Por quê? Porque ele vai ser avaliado pela igreja, ele vai ser avaliado pelos presbíteros da igreja, o seu trabalho vai ser anotado e vai ser observado, e requer humildade por parte do candidato e maturidade por parte da igreja para olhar, meu empregado, não senhor, é um líder em treinamento, e a gente tem que tomar esse cuidado. E por último, irmãos, nós vamos ver aqui requisitos familiares. Então requisitos históricos é o cara conservar a fé com consciência limpa e que ele seja experimentado e depois, e se mostrar irrepreensível, exerça um diaconato. Requisitos familiares, pensando no último tipo de requisito. Ele vai começar a falar sobre as mulheres, olha que interessante. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas, basicamente 3 características que vai estar aqui no texto. Elas precisam ser respeitáveis. Vocês já viram isso em algum lugar? Onde está isso daí? Lá no versículo 8. Não diz lá que o diácono tem que ser respeitável? Está falando da mulher também. Está falando também que a mulher não pode ser maldizente. Lembra lá que fala que os homens têm que ser de uma só palavra, tem que ter esse cuidado? E diz aqui que elas sejam temperantes. É legal que quando a gente pensa em temperança, a gente também está falando de sobriedade. E quando a gente fala de alguém que é sóbrio, a gente pode remeter também ao cuidado que estava falando sobre o vinho. E que sejam fiéis em tudo. Aqui, irmãos, nós temos uma questão importante, uma questão teológica muito importante. Porque alguns autores bíblicos, eles estão dizendo o seguinte, não, o que ele está falando aqui? Que as mulheres, em geral, elas podem ser diaconisas. Independente do seu marido, elas podem ser diaconisas. Outros estudiosos, outros intérpretes, eles vão dizer que não, que o texto ele é atrelado. Ele está falando de que tipo de mulher aquele homem precisa ter. E particularmente eu gosto dessa segunda interpretação, porque eu entendo que ela é mais, ela está em harmonia com todo do capítulo e está com harmonia com todo do livro de Timóteo. Faz sentido que aquele homem que vai servir a igreja precisa ter a mulher do lado. Assim como o homem precisa dela, ela precisa daquele marido. Gente, quantas vezes eu já vi igreja acontecendo isso? Ele está falando, às vezes o marido vai lá fazer uma visita, aí a esposa dele não quer fazer. Aí o cara, coitado, vai às vezes sozinho, às vezes vai ter que visitar uma outra mulher, aí leva uma outra irmã que não é a esposa dele. Olha o tumulto aí. Você já viu onde vai parar esse negócio, né? Ou às vezes
A irmã precisa ir lá cuidar de um senhorzinho lá. Poxa, é importante o marido estar lá, porque às vezes ela vai ter que fazer força. Tadinho, o marido não quer ir. E aí, se eu pensar que qualquer mulher, independente do marido, ou qualquer homem, independente da mulher, pode ser diácono, eu posso cometer o risco de estar rachando a família, usando a igreja para rachar a família. E eu entendo que a Bíblia não diz isso. O que eu estou entendendo é o seguinte, que a esposa, para aqueles que são casados, ela qualifica o marido. Mas que eu posso entender também que pode ser diaconisa aquelas que não têm marido. Entendeu o que eu quis dizer? Então, por exemplo, uma senhora viúva, ela já não tem esse impedimento, ela já não tem essa dificuldade. Pode diaconizar? Pode ser diaconisa nesse sentido? Pode. E aí a igreja tem que entender, ela nunca vai poder ser uma liderança desse corpo, mas ela pode ser uma trabalhadora desse corpo. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós estamos entendendo, quando ele fala aqui, da mesma sorte, quanto as mulheres, diretamente nós estamos entendendo, quanto as mulheres desses homens, elas precisam ser assim, respeitáveis, assim como os maridos, não maldizentes, ter cuidado com a palavra. Mulher fofoqueira não pode ser diaconisa, hein? Que gosta de falar da vida dos outros, não pode ser diaconisa. Que fala demais, não pode ser diaconisa. Que sejam temperantes, ou seja, mulher muito nervosinha não pode ser diaconisa. Nem homem. Mas mulher também que gosta de uma manguaça também não pode. Tem que ser sóbria. Tá? E que seja fiel em tudo. Pessoal, eu quero encerrar essa passagem. Que ele volta falando em relação à família, ele não pode ser divorciado, tem que ser marido de uma só mulher. E também que ele seja um bom marido, que governe bem a sua casa e os seus filhos. Pessoal, um marido, não está dizendo o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e sua própria casa. Um marido, que é um cara muito bonzinho, coisa e tal, mas a mulher manda nele, está desqualificado. O cara é muito legal, mas os filhos estão ali afastados, faz o que quer, desobedece ele. A gente já viu que legal, que isso está ligado ao presbitério também, vocês lembram? O pastor tem que ser alguém que governa bem a sua casa e que tem os filhos sob disciplina. O diácono também, pessoal. Isso não reduziu aqui, o requisito não é menor para um. Não, sabe o seguinte, o pastor tem que ser aquele crente 10. O diácono pode ser nota 7. E quem não for nem pastor nem diácono, 5 passa. Não, gente, não é essa a ideia. Todo crente tem que ser modelo. E os que forem mais modelo vão ser ou diáconos ou presbíteros. Preciso fazer um outro adendo, porque o texto, pessoal, é esse texto. Quem já olhou para essa passagem de 1 Timóteo, sabe, do versículo 1 ao versículo 7, está falando sobre os presbíteros. Em algum momento falou quanto às mulheres. Se você olhar no seu texto, você vai ver que esse adendo em relação às mulheres, do fato das mulheres poderem ser diaconisas, é só para diácono. Não existe presbítera nesse sentido. Não existe, então, pastora, biblicamente falando. Diaconisa pode ter, esse título existe. Mas pastora não. Porque quando ele fala de bispo, presbítero, ele só fala de homem. Ele não abre para a mulher como ele abriu para os diáconos. Entenderam isso, pessoal? Se pudesse ter presbítera, era só abrir também, ó, quantas mulheres que seja assim, assim, assado. Não tem. E a gente tem que tomar um cuidado, por exemplo, aqui em Serra Negra, em outros lugares, qual é o nome da esposa do pastor? Pastora. Está errado.
Se eu falar assim, qual é o nome da esposa do diácono? Se você falar diaconisa, está certo. Se você falar a esposa do pastor é pastora, está errado. Porque o texto não abre isso. Vocês perceberam isso, pessoal? Tudo bem? Tá? Essa é um dos argumentos, porque a gente entende que não existe pastora, presbítera, biblicamente falando, ou bispa. Não tem, tá? Não tem, tá bom? O diácono precisa também cuidar bem, governar bem seus filhos, sua casa, porque ele vai cuidar da igreja de Deus. Como pode alguém cuidar das coisas de Deus se não cuida da sua própria casa? Timóteo ele vai falar que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Aquele que não tem cuidado dos seus próprios parentes é pior do que o incrédulo. Cuidado que a gente tem que tomar. Bom, versículo 13 me apresenta 2 prêmios para aquele que é diácono, que faz um bom trabalho. É legal também porque o texto me dá a ideia de que o diácono ele não é vitalício como o pastor. O diácono ele pode ocupar essa função durante um período e num outro contexto não ocupar. Então ele pode ser diácono numa igreja, numa outra igreja já ter lá o seu grupo de diáconos. É diferente do presbítero, isso você vai ver que o presbítero que aqui é presbítero lá também. Só que o diácono não é da mesma forma. Mas ele tem um prêmio para aquele que vai ser diácono. Se você é um bom diácono, basicamente são 2. Eles estão no versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato, eles vão ter 2 prêmios. Primeiro, alcançam para si mesmos justa preeminência. Significa que eles vão ser homens de influência. Significa que eles vão ter o respeito da comunidade. Gente, que prêmio, hein? Que legal, hein? A diaconisa que fizer bem o seu trabalho vai ter influência na igreja e vai ser respeitado na comunidade. Gente, faz sentido porque a gente precisa ser muito criterioso quando a gente pesquisar quem vai ser que a gente vai indicar. Porque essa pessoa, se ela fizer um bom trabalho, ela vai ser notada, ela vai ser percebida e ela vai ser respeitada não só pela igreja, mas pela comunidade. E, gente, eu quero que nós entendamos que quando a igreja escolher alguém para ser diácono, esse homem vai ser honrado, essa mulher vai ser honrada. Mas também o que diz lá no versículo 13? Vai alcançar justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Pessoal, quando a gente pensa em muita intrepidez, significa que essa pessoa vai desenvolver uma coragem, ela vai ter uma coragem, tanto para anunciar o Evangelho, como para aproximar-se de Deus em comunhão. Vai crescer. E, gente, quando você olha o livro de Atos, você vê que essas coisas acontecem. Gente, lembra que nós vimos sobre Estevão? Lembra que nós vimos sobre Filipe? Lembra que nós vimos sobre aquele que foi lá para Antioquia, Nicanor? Gente, que coragem, que firmeza. O cara que for um bom diácono, ele também vai crescer na fé, ele vai ser um evangelista, vai pregar o evangelho com mais força, porque ele vai ver a mão de Deus operando. Que prêmio, pessoal. Muito mais, talvez, do que uma placa no final da sua vida. Ó, a igreja quer dar uma plaquinha para você, pelos seus serviços prestados. Ou a igreja quer fazer um culto de ação de graças a Deus pela sua vida. Mais do que isso, pessoal, são esses prêmios aqui que Deus vai dar para a pessoa que for um bom diácono, uma boa diaconisa. Meus irmãos, minha função como pastor está feita. Ensinei a igreja o que a igreja deve observar na pessoa.
Agora é a sua vez de, ao receber essa mensagem, ao receber essa palavra, tomar cuidado com quem você vai, para quem você vai indicar. A nossa igreja, no mais rápido possível, já quer trazer esses nomes para que os irmãos, para que nós como igreja possamos começar a colocar eles no fogo, no ministério. Mas, irmãos, nós vamos fazer isso com base em oração. Então eu quero conclamar você a estar orando por isso, na sua casa, com a sua família, a estar observando homens e mulheres, para indicar com base nesses requisitos que vocês aprenderam. E desde já eu quero fazer uma pergunta: quem se compromete a estar orando por isso, levanta uma das suas mãos. Deixa eu levantar daqui para eu dar uma olhada. Quem se compromete a orar por isso? Ok? Pode abaixar. Eu gostaria nesse momento de orar ao Senhor, pedindo que Deus nos dê sabedoria e sensibilidade para podermos observar. Eu pedi o pastor Paulo para vir aqui na frente, o pastor Yuri também. É uma responsabilidade grande para nós, como líderes da igreja, como pastores da igreja, ajudarmos o povo nessas decisões que a igreja precisa tomar. Eu vou pedir para que você se coloque de pé e nós vamos orar por isso, para que Deus possa estar direcionando as nossas vidas, nos dando sensibilidade nas indicações que vamos fazer. Vamos orar então? Senhor, nós agradecemos o Senhor porque a sua palavra, ela é perfeita, ela é completa e ela revela a sua vontade para as nossas vidas, para a tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor apresentou e apresenta para nós o perfil daquelas pessoas os quais devem exercer este ministério tão bonito que é o ministério do diaconato. Pedimos, Pai, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós para, com temor ao Senhor e com seriedade, podemos indicar alguns homens dentro do grupo da nossa igreja, alguns casais, algumas famílias, alguns homens, mulheres, para estarem desempenhando, primeiramente sendo testados pela igreja, aprovados, e futuramente desempenhando o ministério do serviço ao Senhor perante a igreja, para que possamos como igreja servi-lo melhor a cada dia, para que possamos focar cada vez mais no trabalho, no serviço do Senhor, para que possamos produzir mais perante a comunidade local da Igreja Batista Memorial, mas também e principalmente perante a nossa cidade, a nossa região. Pedimos, Pai, que o Senhor levante esses homens tementes ao Senhor, respeitáveis, que amam o Senhor, dispostos a servi-lo. Que o Senhor levante essas pessoas para que elas possam estar realmente ajudando a potencializar o trabalho do Senhor nesta igreja. Nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pelos ensinamentos dela. E pedimos, como o pastor Charles lembrou, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós nas indicações que faremos. E se há algum homem aqui com um desejo de se tornar diácono, mas olhando para a sua vida vê uma ou outra área que tem falhado, que ele conserte isso a tempo, que ele possa buscar, Senhor, mudar áreas que sejam necessárias, esposas também, para que eles possam estar aptos a exercer este ministério. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos o privilégio de poder te servir. Todos nós devemos servi-lo, mas alguns terão uma honra especial de servi-lo mais ainda, sendo modelos. Pedimos que o Senhor prepare estes homens e que de fato eles sejam modelos perante a comunidade local. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, nossa igreja quer obedecer a Tua palavra. Por favor, nos dá sabedoria para fazermos isso na escolha dos diáconos, das diaconisas. Por favor, Senhor, levanta homens e mulheres que Te amam de verdade. Teu Espírito Santo santifique corações, santifique vidas, também nos oriente nas escolhas, nos testes.
e que homens e mulheres sejam aprovados para a glória do Teu nome, para servir a Tua igreja, essa comunidade, para ser bênção no Teu reino, Deus. Conduz todo esse processo, que sejam homens e mulheres que o Senhor escolha. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que não nos deixa no escuro. Pelo contrário, pela luz da Tua Escritura, nós podemos tomar decisões e escolher e nos posicionar. Senhor, dá sabedoria a Teu povo, como já foi pedido pelos Teus servos. E, ó Deus, queremos entregar esse culto nas Tuas mãos, agradecendo ao Senhor pelo investimento do Senhor nas nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastores. Podem sentar, irmãos. Nós estamos encerrando o culto hoje. Na verdade, nós estamos encerrando o programa, porque a vida do crente deve ser uma vida de adoração ao Senhor, né? Eu quero agradecer àqueles irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet. Temos visto um crescimento aí da audiência, que Deus continue abençoando e que, na medida possível, você possa estar vindo aqui participar com a gente. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, dê uma semana de vitória para todos. Semana que vem, então, fechamento do cultinho. Quero agradecer também aos visitantes que estiveram conosco, uma honra para a gente ter vocês. Então, no final da música, pessoal, nós estamos encerrados com uma oração silenciosa. Deus abençoe.